Bom dia, irmãos. Vamos estudar um pouco mais. Eu tenho um encargo no meu coração. Ontem eu partilhei a primeira palavra sobre o fato de nós homens não compreendermos o coração da mulher. Mas hoje de manhã eu gostaria de iniciar uma coisa de uma forma um pouco diferente. Todo pecado ele encontra base em Satanás. Por quê? Porque 1 João diz que Satanás vive pecando desde o princípio. Então toda luta espiritual, todo pecado que envolve o nosso coração, ele tem uma ação maligna. Satanás, a nossa natureza, guarde essa palavra, natureza. A nossa natureza pecadora é dele. Foi ele que implantou em nós. Por quê? Porque ao nascermos nós somos filhos do diabo. E a palavra filho está ligado a retratar aquilo que o pai é. Jesus falou assim, quem vê a mim vê ao pai. Então ele na condição de filho retratava o pai. Então quando nós mentimos, quem aqui nunca mentiu? Se você levantar a mão, essa foi a primeira vez. Todos nós mentimos. E a Bíblia diz que quando a gente mente, a gente é filho do diabo. Então nós temos essa natureza dele dentro de nós. Qual é meu encargo? O meu encargo é falar de 4 pecados que a Bíblia descreve que tem uma ação maligna maior. Tem um espaço maior de Satanás dentro dos nossos corações. Eu queria trabalhar esses 4 pecados com os irmãos. Por quê? Porque quando nós descuidamos dele, a nossa casa fica mais envolvida pelo diabo. Os irmãos estão entendendo? Batalha espiritual é uma coisa que só tem uma forma de você entender sem risco. Você tem que entender a pessoa e obra de Cristo. Se você não entender a pessoa e obra de Cristo, você envereda por esse tema, batalha espiritual, beirando as heresias. Você está me entendendo? Então, por exemplo, a Bíblia ensina que na cruz, Jesus pisou a cabeça da serpente. Cabeça é o quê? É mando. Quem manda no meu corpo é a cabeça. Quando o Senhor Jesus pisa a cabeça da serpente, a Bíblia está ensinando o quê? Que Satanás não tem mais mando. Ele ainda veio para roubar, matar e destruir. Ele pode matar qualquer um de nós? Pode. Mas ele tem que pedir permissão para Deus para fazer isso conosco. E ele pede um monte de coisa para Deus que Deus diz um não. Não. Mas uma outra coisa, como no caso de Jó, ele disse o quê? Sim. Então, Satanás é para nós um inimigo, mas é para o Senhor apenas um servo. Nada além disso, né? Então, para entender bem esse assunto, nós temos que entender pessoa e obra de Cristo. Eu não preciso, o grupo é um grupo que já tem um entendimento bom da pessoa e da obra de Cristo, então eu não preciso me deter nisso. Eu vou me deter onde? Eu vou me deter um pouco nessa batalha espiritual e nesses 4 pecados que nós temos. Eu quero explicar esses 4 pecados dentro do dia a dia familiar nosso, certo? Certo. Esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Eu vou citando os textos para os irmãos. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, onde o pecado iniciou? Iniciou na figura do diabo. Qual foi o pecado que Satanás teve? Ele quis ser igual a Deus, nos ensina Isaías. Subirei no mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a natureza do diabo é de querer ser igual a Deus. Não é à toa que um dos símbolos que Deus usou na Bíblia é o arco-íris.
O que Satanás fez? Se apropriou dele. Porque ele tenta ser igual a Deus, mas ele não é nada menos, nada mais do que um mero imitador. Porque ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é um anjo caído, com muito poder, mas ele não é Deus. Não é à toa que 1 Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas ele é um leão? Não! Porque ele quer ser Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele não! Mas ele quer imitar o Senhor e tentar se passar como aquele que é semelhante ao Altíssimo. Não é à toa que quando ele tenta Eva dizendo o que para Eva? Deus sabe que no dia que você comer desta árvore, você será semelhante a Deus. Ele tentou Eva na mesma coisa que existia dentro dele. Não, come, porque você vai ser semelhante a ele. Então Satanás, ele é um inimigo nos tentando o tempo todo. O tempo todo. E queridos, se há um pecado que, do meu ponto de vista, retrata a natureza do diabo, ainda não estou entrando nos pecados, naqueles 4. Mas se há um pecado que retrata a natureza do diabo, é uma palavrinha chamada independência. É você fazer do seu jeito. Porque se tem uma coisa que o diabo tenta ser, quando ele tenta ser igual a Deus, é independente. Presta atenção, o diabo é criação. Ele caiu do céu com 1/3 dos anjos. Ele pode aumentar o número de anjos? Não! Por quê? Porque ele não é criador. O único nesta existência que tem o poder de ser independente é o Criador. Imagina um artista que pinta uma tela. Ele vai pintar a tela. Se ele quem vai decidir se ele vai fazer a imagem de uma fazenda ou uma obra abstrata. É ele quem decide. Porque ele é o criador daquela tela. O único que tem poder nesta terra de ser completamente independente é o Criador. Toda a criação está sujeita ao Criador. Então, o grande pecado que retrata que Satanás está tendo uma ação dentro do nosso coração é quando nós queremos ser independentes, fazer do nosso jeito. Vocês estão entendendo? Pensa comigo. Por que Jesus foi para a cruz? Para salvar a humanidade. Quem queria salvar a humanidade? Deus Pai. Então a cruz representa para o Filho a vontade do Pai. Então o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é tomar sobre si a vontade do Pai. Nada menos, nada mais. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos tomar a cruz, nós estamos não sendo independentes, mas sendo totalmente dependentes da vontade que Deus Pai tem para nós. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, é muito simples. Então, Satanás vai fazer o quê? Vai nos acelerar para a gente ir tomando decisões, para a gente ir fazendo coisas, para a gente ir tomando decisões e ocultar do parceiro. A gente vai tendo pensamentos, vai tendo ações, vai tendo pequenas mentiras, e com tudo isso ele vai envolvendo o nosso coração nessa ação de independência. Então, ele é terrível, ele é um inimigo, ele não gosta de nós, ele tem ódio daquele que habita dentro de nós. Você sabe o que significa a palavra inimigo? No grego, odioso. Ele tem ódio de nós. Não apenas por nós, porque ele não gosta do ser humano, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nós não somos anjos.
Nós somos imagem e semelhança de Deus, criados para uma comunhão espontânea, deliberada, da nossa parte, diferente dos anjos, que foram criados com uma finalidade. Nós não. Nós temos o direito, o privilégio de dizermos: eu quero, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Nós temos então um coração espontâneo diante de Deus, de busca por Ele. Satanás nos odeia. E ele quer destruir não apenas a imagem e a semelhança de Deus, mas ele quer destruir Cristo. Ele odeia Cristo. Só que é impressionante como que o povo vai ficando enganado. Nós temos agora nas Olimpíadas aquela skatista, Raíssa Leal, fez o símbolo lá em Libras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí levaram para o comitê para ver se iam punir ela ou não. Por quê? Porque é proibido nos jogos ter qualquer expressão religiosa. Interessante. Na abertura, o que eles fazem? Colocam a Santa Ceia. Olha como que o ser humano é incoerente. Mas completamente incoerente. Por quê? Porque ele odeia Cristo. Ele é inimigo nosso. Servo do Senhor, mas um inimigo nosso. E aí o livro de Efésios, ele vai nos mostrar, capítulo 6, de 10 a 12, não todos os versículos sobre a armadura, mas ele vai dizer que a nossa luta não é contra sangue, nem carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então todos nós, no dia a dia, temos lutas terríveis. Meus queridos, eu tive uma semana difícil, porque tinha um encontro. Lá em casa a gente sabe, eu vou para o encontro, meus filhos se preparam mais. Porque o ataque ou é contra mim, ou é contra os filhos. É contra a família. Satanás vai nos tentando, de alguma forma. Eu tive uma semana extremamente difícil de atendimento, mas eu não tive nada pessoal. É possível que eu tenha essa próxima semana e nenhuma novidade. Porque é assim que ele faz. Ele nos odeia e ele quer nos abater, nos desanimar. Então ele vai criando as estratégias dele. Uma vez eu confessei os meus pecados a Alessi, bem no início do casamento. A gente devia estar aí com uns 5, 6 anos de casado. Eu confessei alguns pecados que eu estava tendo luta para ela. E a gente estava muito bem. O André tinha um pouco menos de 2 anos de idade. Aí chegamos em casa, depois da reunião da igreja, fui trancar a porta. No que eu pus a chave para trancar do lado de dentro, o Espírito falou comigo: ore para que Satanás não te incomode dentro da sua casa. E eu, no auge das minhas distrações, é coisa da minha cabeça. Aí fui fechar do meio: ore para que Satanás não venha te incomodar dentro da sua casa. Aí fui fechar a porta embaixo: ore para que Satanás não te incomode dentro da sua casa. Na terceira vez, eu cedi e orei: Senhor, estou guardando minha casa. Satanás não tem espaço aqui dentro. Essa casa é tua, é consagrada ao Senhor. Tá bom. Deu 20 minutos, o André sempre falou muito bem, o André tinha 2 anos de idade. O André vem e diz: papai, au, au, au. Não tinha animal, não tinha ursinho não tinha bichinho de pelúcia. Eu falei: au, au, onde, filho? Ele me levou no meu quarto, 4º andar. Eu falei: onde está o au, au? Ele apontou para a janela. Eu perguntei: dentro ou fora? Fora. Ele não entrou. Mas Satanás apareceu para o meu filho na expressão de um animal. Para quê? Para roubar a nossa paz. Porque eu estava andando em vitória, ele tinha que achar um jeito. Ele não conseguia me manter no pecado, ele tinha que achar um jeito de atacar. Tentou atacar a família, trazendo perturbação. Quantas vezes eu tive que orar para aquele animal ir embora? 3. Resisti 3. Tive que orar 3 para ir embora. Na terceira vez, levei o André na janela.
Perguntei, Aual está aqui? Não. Cadê o Aual? Na rua. Ele nos tenta. Não tem jeito. E se você e o parceiro fecharem as portas, ele é sujo. Ele é sujo. É demoníaco. Se você fechar as portas, quem que ele vai tentar? Um dos seus filhos. Ele vai promover um ataque contra um dos seus filhos. E meus queridos, sem problema, porque ele já está vencido. Amém? Amém. Nós não o tememos, mas nós somos vigilantes. Porque o texto de Pedro diz para a gente ser vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. E o que eu estou tentando mostrar para os irmãos nessa manhã é que toda família representada aqui esta manhã está sob ataque espiritual. Toda família representada aqui está sob ataque espiritual. Tem coisas que é da emoção, tem coisas que é do corpo, mas, querido, tem muitas coisas que são de uma ação maligna. Nós temos que ser muito lúcidos para julgar. Quando nós dizemos que algo é espiritual, nós temos que ter eliminado a possibilidade orgânica e a possibilidade emocional. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 15 nos ensina uma regra bem simples. Primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Nos ensina ali pelo versículo 50. Primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Então, se você tem uma dor de cabeça, você não pode sair por aí dizendo, isso daqui é uma seta maligna. Você não pode falar isso. Porque e a feijoada que você comeu à noite? Você acha que não tem peso? Então, primeiro você julga para ver se tem algum peso físico. Não achou nada fisicamente? Nós vamos olhar para ver se tem algum peso emocional. Não achou nada emocional? Aí então nós podemos dizer que é algo espiritual. Vocês estão entendendo? Até porque, para cada problema, um tipo de remédio. Se é físico, nós resolvemos de que jeito? Fisicamente. Se é emocional, de que jeito que a gente resolve? Emocionalmente. Se é espiritual, o remédio é a cruz do Calvário. Então é assim que funciona, né? Pois bem, diabo na Bíblia significa dado à calúnia, difamador. A calúnia é quando eu digo, eu vou virar e vou falar do Rafael algo que não é verdade. Eu viro para o Jonathan, o Rafael fez isso, isso, isso. Ele ficou olhando o meu relógio porque ele queria roubar o meu relógio. E o Rafael não tinha nada daquilo. Então eu estou caluniando, eu estou dando para ele uma intenção que ele não tinha. Vocês estão entendendo? Então isso daí é uma calúnia. Ou uma difamação é o quê? É eu falar do Rafael ao que ele fez, que eu não precisaria falar. Então eu viro pro Jonathan, o Rafael fez isso. É tudo uma verdade. Mas eu preciso falar pro meu irmão a respeito disso? Não. O diabo, então, é difamador e caluniador. Aí eu te pergunto, na tua mesa, quando você critica um irmão, e o irmão não está presente, você está fazendo o que sobre o irmão? Difamando. Quem está sentado na cadeira do lado tu? O diabo. Não levanta a mão. Que casa aqui não fala dos outros? Aí nós temos um ambiente pesado, nós temos filhos enfraquecidos, desanimados, e não sabemos por quê. Porque nós estamos retratando a natureza do diabo dentro da nossa casa. Pode isso? Não. Tem uma ação espiritual? Tem. Porque é da natureza do diabo difamar e caluniar.
Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, são pecados que nós temos que cuidar com urgência. Porque senão nós não trazemos a glória do Senhor dentro do nosso lar. Nós trazemos a carne, nós trazemos o diabo, nós trazemos uma série de espíritos malignos, principados, potestades, dominadores, e nós vamos pesando a nossa casa, e tudo isso tem um efeito dentro dos nossos filhos que nós não temos noção. Então nós temos que entender de um jeito muito simples que há uma luta no dia a dia nosso que a gente simplesmente não percebe. Mas simplesmente não percebe. Satanás significa o quê? Adversário. Alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Então Satanás significa adversário. Deixa eu explicar. Quantos casais aqui esse ano não ficaram dias sem conversar? Se tratando como adversários. Quem que está presente no nosso meio? Satanás. Porque a natureza, o nome Satanás, significa adversário. Quantos casais aqui já não pensaram, não, peraí, eu não sou inimigo teu. Não me trate como teu inimigo. Por quê, meus queridos? Porque é essa natureza do adversário que habita dentro de nós. Então, no dia a dia, nós temos uma batalha espiritual que nós simplesmente não percebemos. Mas nós estamos dando vazão à natureza demoníaca do diabo. Meus queridos, isso tem que cessar hoje. Isso tem que cessar hoje. Porque o nosso lar, então, não retrata a natureza do nosso Cristo, do nosso amado Senhor, que é pacífico, que é dócil, que é perdoador, que é um companheiro inseparável, que é manso, que é suave, que não grita, não retrata a natureza do nosso Senhor. Que mais? Satanás também é chamado de inimigo. Por quê? Quando Jesus conta a parábola do semeador, e ele vai explicar a parábola do semeador lá em Mateus 13, ele diz assim, o inimigo que semeou é o diabo. Desculpa, a parábola do joio. O inimigo que semeou é o diabo. Então ali ele qualificou o diabo como inimigo. O que significa inimigo? Odioso, detestável, ativamente hostil. Meus queridos, essa é uma atitude mais rara, mas ainda é uma atitude que de tempo em tempo nós encontramos dentro das famílias. Quantos filhos não dizem, tenho ódio do meu pai, tenho raiva da minha mãe? Quem que está alcançando o coração deles? O inimigo. Vocês estão entendendo? Então são atitudes que nós precisamos nos posicionar. Com tudo isso eu estou tentando mostrar o que para vocês? Eu estou tentando mostrar para os irmãos que o diabo está presente no dia a dia nosso, muito mais do que nós imaginamos. E aí nós vamos ficando abatidos, desanimados, deprimidos, irritados, porque Satanás está ali, dentro do nosso lar, sem que a gente o perceba. O Senhor citou em Lucas, eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, que é o diabo. Quais as exortações que nós temos sobre esse tema? Primeiro é 2 aos Coríntios, que diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se apresenta como anjo, se transforma em anjo de luz. Então ele aparece para nós numa figura bonita.
Se Satanás aparecer para nós com rabo e chifre, a gente repreende. Então ele é um enganador, é a natureza dele. Ele tem que aparecer para nós como um anjo de luz. E 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele é um especialista em brecha. Ele é um especialista em brecha. E por que ele entende tanto da gente? Porque a natureza pecadora nossa é dele. Então ele sabe muito bem o que se passa conosco. Ele sabe muito bem a maneira de nos tentar, a maneira de fazer. Pois bem, quais os 4 pecados que eu gostaria de tratar com os irmãos? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu posso falar de forma objetiva ou de falar de uma forma um pouquinho mais detalhada. Eu vou optar por avançar de forma um pouquinho detalhada cada pecado, mas vai dar tempo da gente concluir. Quais são esses 4 pecados? Vou citar para os irmãos. O primeiro está em Efésios 5, 26 e 27. Qual o pecado que é? Da ira. Lá o texto bíblico diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ira dá espaço para o diabo. Quem aqui é irritado? Levanta a mão. Levanta alto. Alto. Certo. Quem aqui é por natureza manso? Levanta a mão. Certo. Nós temos talvez 5% do grupo. Então assim, o diabo está no nosso meio. Por quê? Porque na ira a gente dá lugar para ele. Então nós vamos estudar a ira já já. Primeiro pecado. Segundo pecado que dá espaço para o diabo: falta de perdão. Por quê? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. E aí o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando não perdoamos, Satanás alcança vantagem sobre nós. Meus queridos, eu sempre achei que eu fui bom de perdão. Esse era um tema que eu nem dava bola, nunca tinha pregado sobre ele. Até que eu fui ferido. E aí eu descobri uma coisa: eu não era bom de perdão, eu era desmemoriado. Eu esqueço das coisas muito rapidamente. Não tenho Alzheimer. Pelo menos suponho que não. Mas simplesmente eu passo pelas coisas e passou, acabou. Alguns meses depois, fulano fez tal coisa, fez tal coisa? Falou tal coisa? Eu não me lembro. Então, o que eu achava que era uma virtude, na verdade era falta de memória. Quando eu fui ferido, gente, eu acho que foi talvez uma das experiências mais difíceis que eu tive na vida. Um irmão de dentro de casa, essa história tem aí uns 8, 9 anos, entre 8 a 10 anos. Então é uma história mais recente. Ele era de casa, um grande amigo. Ele e a esposa foram tomar um café com a Alessi e eles sugeriram para a Alessi que eu não era nascido de novo. E assim, eu já ouvi muita coisa. Mas eu não ser nascido de novo foi uma novidade. A Alessi sabia que aquilo ia me fazer mal, segurou 2, 3 semanas para me falar. Aí ela veio e me falou. Aí eu procurei o irmão para conversar, ele não quis conversar. Procurei uma segunda vez, ele não quis conversar. Procurei uma terceira vez, ele não quis conversar. E eu deixei quieto. Só que passei a dormir com o irmão
tomar café da manhã com o irmão, e trabalhar com o irmão, almoçar com o irmão, trabalhar à tarde com o irmão, chegar em casa e lanchar com o irmão. Minha cabeça não desligava. Não desligava. 3 meses depois tive pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. Comecei com uma febre, fui para o pronto-socorro, o médico não viu nada, não tinha eclodido ainda. 2 dias de febre, voltei, peguei um pneumo agora. Ele auscultou e falou, tá aqui, tá no pé do pulmão. Tá aqui. Pode ir fazer uma radiografia que vai aparecer. É aqui que tá. E aí tratei, e aí era no Natal já isso, e aí numa ceia de final de ano, na reunião da igreja, eu pus o joelho no chão e eu clamei. E o Senhor ali me visitou. E o Senhor me visitou com um texto bíblico. Ore pelo seu inimigo. E eu passei a orar abençoando os irmãos. Ele e a esposa. Tirou com a mão. Uma coisa impressionante. Satanás alcança vantagem quando não perdoamos. O que mais? O terceiro pecado. A falta de verdade. Todos nós aqui já mentimos em algum momento da vida. Alguns menos, outros mais. Alguns de nós tendem a ser bem verdadeiro. Alguns de nós tendem a verdade sem amor. Falam rasgando e aquilo machuca, o que também é um pecado. Porque a Bíblia diz que a verdade só pode ser colocada em amor, ela não pode ser colocada de outra maneira. Mas como que nós sabemos que a verdade é um pecado que dá espaço para o diabo? João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você profere uma mentira, naquele momento você está sendo mentiroso e filho do diabo. Então você está dando um espaço maior, porque ele, como teu pai, tem mais proximidade do que como inimigo. Então, quando faltamos com a verdade, damos um espaço maior para Satanás. Terceiro pecado. Quarto e último pecado, esse não é muito comum, mas ele existe dentro da casa de Deus. Vitimação. Autopiedade. Quando nós temos dó de nós mesmos ou de alguém, mas especialmente de nós mesmos. Vitimação. Por quê? Porque o Senhor Jesus está indo para Jerusalém. Mateus, eu vou abrir os textos com os irmãos depois, Mateus 16, 21 a 23. O Senhor está indo para Jerusalém e ele diz, eu vou ser morto pelos anciãos, eu vou ser entregue por eles vão me matar, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E Pedro vira e diz, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isto de forma alguma te acontecerá. Senhor, imagina, uma pessoa boa como o Senhor vai viver uma coisa dessa? Não faz sentido nenhum, porque na cultura dos hebreus, dos judeus, e é presente em nós até hoje, gente boa não tem por que sofrer. E quando a gente sofre é porque nós cometemos algum pecado. É assim que o ser humano tende a pensar. Lembra de Jesus curando o cego de nascença? Lembra que os discípulos perguntaram em João 9? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque se tem uma doença, alguém pecou. Se tem uma tragédia, alguém pecou. Pedro fez a ordem inversa. Senhor, um homem bom como o Senhor não merece sofrer. Como é que o Senhor vai sofrer? Tem compaixão de ti mesmo. O que Jesus responde? Arreda-te, Satanás. É um quarto pecado. Eu vou explicar melhor depois para vocês. Onde tem uma ação maligna de Deus. Deu para entender esses 4? Ira,
Perdão, mentira, vitimação. São pecados onde Satanás tem um espaço maior dentro dos nossos lares. Vamos lá. Vamos para o primeiro pecado. Ira. Quem aqui é bravo? Certo? Quem aqui é mal-humorado? Quem aqui é irritado? Quem aqui é colérico? Joga coisa. Tá, tem um outro que pode deixar a mão levantada, então, né, irmãos? Esse que manteve a mão levantada o tempo inteiro já está assim. Sai! Arreda-te! Porque o diabo está rodeando, né? Existem 3 palavras na Bíblia para ira. Paragorgizo, que significa incitar a ira. Sabe aquele tio com o sobrinho que passa e faz assim na orelha do peão? Quem aqui já teve alguém assim? Não é irritante? Esse tem paragorgizo, porque ele está incitando a ira do outro. Ele não tem ira, ele próprio, mas ele incita o outro a ira. Vocês estão entendendo? Tem tio que passa e dá tapão na cabeça, que tem uma afetividade bruta, ruim. Então, é uma expressão. Alguém aqui é assim? Levanta a mão. Certo. Que outra palavra nós temos? Orgue. Que significa o quê? Mau humor. É uma pessoa mais negativa, é uma pessoa mais pessimista, é uma pessoa mais queixosa. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Então, vai ter orgue. Vocês estão entendendo? E a outra é túmus. Túmus, o orgue, o mau humor, os manuais de psicologia vão chamar a pessoa de distímica. Tem uma distimia, um mau humor, uma emoção mais para baixo, sempre queixosa, sempre tudo é muito difícil. Ai, vamos viajar para Orlando. Ai, mãe, para Orlando? Vamos fazer compra. Ai, vai ter que sair do carro. Tem gente que tem uma emoção, não importa o que é, mas é mais para baixo, é mais difícil, tudo é manivelado na pessoa, mas é da emoção da pessoa. Essa pessoa tem um pecado, o pecado da ira. Aí nós temos um outro pecado que esse é explosivo. O orgue, o mau humor, ele é constante, mas o tumos, ele é explosivo. Então, no grego é tumos, que significa o quê? Deixar alguém furioso, estar enfurecido. Então, o que essa pessoa faz? Ela explode, fica lá de meia hora a 1, 2 horas nesse estado, e depois desce. Só que nessa meia hora, 1 hora, já peguei gente que quebrou celular, já peguei gente que quebrou TV, já peguei gente que quebrou o controle remoto com a mão, já peguei uma situação que chutou a porta da geladeira e quebrou o pé. Essa semana, oi. Nessa situação aí, acontece da pessoa não jogar nada, vai ficar uns 40 minutos falando na orelha do outro. Pode ficar só falando. E aí vai falar pesado. Pode. Eu imagino que o vizinho do irmão é assim. É você? Esse é corajoso, assumiu. Eu procuro não falar, porque se eu falar, às vezes eu machuco a pessoa sem Vai machucar a pessoa.
É esse. Sabe qual é a primeira vez que aparece essa palavra no Novo Testamento? Porque a primeira vez ela é muito importante para nós. Foi quando Herodes mandou matar as criancinhas. Vendo Herodes que foi enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Vocês estão entendendo? Em Efésios isso é retratado como cólera. Então é a mesma expressão, tumos. Então é essa ira muito violenta, né? Pois bem, irmãos, eu podia parar aqui de forma objetiva, mas eu vou mergulhar. E eu quero mostrar para os irmãos que a ira tem sempre uma causa. Tem alguma coisa que acontece que faz você ficar irado. Então, alguns irmãos perguntam assim, por que você precisa ir em tal conselheiro? Por que você não pode ir no pastor da igreja? O que ocorre é uma coisa simples. Os líderes, muitas vezes, eles são muito resumidos na forma de aconselhar. Então eu vou pegar a Jéssica e vou dizer, filha, você tem que perdoar. E ela, tá bom. E ela sai do aconselhamento, mas do mesmo jeito que entrou. O que acontece? Onde está o diferencial no aconselhamento? É que existem causas que provocam a ira. Então, se eu virar para a Jéssica e falar, querida, é esse ponto que está te levando à ira. Como eu toquei na verdade inicial, ela encontra libertação. É tudo uma questão de achar qual é a verdade da situação, porque você encontrando a verdade, você encontra então a libertação que é necessária para aquilo. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, a ira, ela tem causas dentro de nós. Ela tem lugares onde ela inicia dentro de nós. Primeiro lugar, de novo, vamos recorrer ao que a Bíblia ensina. A primeira vez que a palavra ira aparece na Bíblia é em quem? Caim. O nome Caim significa aquisição. Ele adquiriu um valor, um varão. Adão adquiriu um varão da parte do Senhor. O seu nome é Caim. Aquisição, ele foi adquirido pelos pais. E Caim, ele era bom de tarefa. Quem aqui é bom de tarefa? Levanta alto a mão. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês lembram o encontro do ano passado, as 2 pernas? Relacionamento e trabalho? Lembra? Nós procuramos aceitação, porque o grande nó do ser humano é aceitação. Nós procuramos aceitação, seja por relacionamento, seja por trabalho. Aqueles que são bons de tarefa vão procurar aceitação de que jeito? Trabalhando. Então elas querem encontrar aceitação da parte do outro fazendo. Caim era assim. E ele foi trabalhar. Trabalhar. Então ele trouxe o melhor que ele produziu. Caim e Abel, o ensino, a exegese primeira é simples. Caim fala de tentar ser aceito pelas obras e Abel mostra que ele foi aceito pelo sangue de um animal derramado. Quem era aquele animal? Cristo. Tipificava Cristo. Então eles falam disso. Essa é a exegese. Eu estou fazendo uma aplicação. Caim, ele tinha uma necessidade de ser aceito e ele tentou ser aceito fazendo as coisas. E ele não foi aceito. E aí ele tem tumos. Ele tem ira. Uma ira violenta. E aí o semblante dele descai. E Deus desce até ele. Nós estamos em Gênesis 4, de 1 a 7. Deus desce até ele e diz: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante?
Porque gente irritada transmite no rosto. Tô certo? Né? E aí você é cutucado pelo parceiro, faz o rosto, né? Faz cara de paisagem, né? O pecado da ira não é um pecado que me toca muito. Eu tenho outros pecados. O pecado da ira não é um pecado que me toca muito, mas caras e bocas já foi um pecado. Cansei de ser cutucado por debaixo da mesa. Por favor, né? Tá desagradável. E aí você tem que interagir, melhorar, ter uma aceitação melhor pelo outro, né? E Caim era assim. Aí Deus desce até ele e diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz na tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Presta atenção. Ira é um pecado que nós podemos dominar. Aonde que eu encontro correspondência disso nas Escrituras? O texto bíblico diz assim: irai-vos e não pequeis. Então eu tenho condições de ter uma ira sem pecado. Porque Deus se ira, e Deus peca? Não. Então existe uma ira proveniente de Deus que ela não é pecado. Que ira é essa? É aquela que é racional. Ela não tem emoção nela. É aquela que diz: tal situação está errada, eu preciso julgar tal situação, chegou a hora de resolver, já exerci misericórdia 10 vezes nisso daqui, agora está na hora de julgar a situação e eu vou fazer isso. Fulano, vem cá, você está despedido, não consigo mais. Você não pode ficar mais aqui, já tentei dessa maneira e você não soube entender, então agora eu estou te despedindo. Se fosse na emoção, mas você não presta mesmo, hein? A situação que você me deixou, agora eu vou ter que te mandar embora. Isso daqui é nossa, carregado de emoção. A ira de Deus, ela é racional. Ela é com entendimento, ela é com sabedoria, julgando a situação com justiça, sem o peso emocional dela. Está fazendo sentido? Então, o que eu concluo? Qual é a base na situação de Caim que provoca a ira? Primeira, não ser aceito. Você não ser aceito. Você não foi aceito, fica de que jeito? Irritado. Quem aqui é mais sensível, é mais meloso? Levanta a mão. Esses daqui são cheios de expectativa. Nós, esses não. Esse eu tenho que levantar as duas mãos. Nós somos mais sensíveis. Aí a gente é cheio de pensamento: eu vou chegar, a pessoa vai me dar um abraço. Aí não dá um abraço. O que você faz? Você não se sentiu aceito. Então você não tem que lidar com a ira. Não tem em termos. Você tem que lidar com o que está causando a ira. O que está causando a ira? A aceitação. Às vezes o Senhor quer te calejar e te tornar menos dependente do afeto. Está fazendo sentido? Então Ele precisa te santificar, tirando essa emoção exacerbada de dentro de você. Os irmãos estão entendendo? Então, quando não temos aceitação, ficamos irritados. Então, alguns de nós viemos de lares em que os pais não deram um bom nível de aceitação. Muito simples. Simplesmente não deram. E essas pessoas são ou mal-humoradas ou explosivas. Então, o que você tem que aprender? A lidar com o tema aceitação. A aceitação ou pertencimento
é uma palavra que é traduzida na Bíblia por qual palavra? Vale uma caixa de chocolate. Dou-lhe uma, dou-lhe... Ai, quem que falou? Alguém falou aqui. Ah, mas você não vale. A Carol, aliás, eu tenho um casal de Maringá aqui, que vieram aqui, são amigos e irmãos, resolveram vir aqui, que legal. Estou te devendo uma caixa de chocolate. Eu preciso comprar. Me lembra, tá, Roger? A palavra graça significa o quê? Aceitação. O que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia e estudar a palavra graça. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu sobre nós cheio de graça. E diz que Ele andou conosco com graça sobre... Você tem aquele que é gracioso. Então, se a tua esposa, se o teu marido, se o teu filho não te aceita, se o teu pai, a tua mãe não te aceita bem, você tem um que te aceita plenamente. Quem que é? O nosso bendito e amado Senhor. Meus queridos, se não tivermos a aceitação de Deus de um jeito adequado, vamos procurar nos outros de um jeito errado. Eu tinha problema de aceitação. E aí eu usei as tarefas, porque eu sou bom de tarefa. Eu usei as tarefas para tentar ser aceito. Caí numa crise de ansiedade e depressão. Quando eu caí na crise, eu tinha 11 cargos na igreja, entre igreja local, distrital e nacional. Nenhum irmão mais velho virou para mim e falou: para, você não pode fazer tanto assim. Vai cuidar de si, vai cuidar da sua saúde. Você é recém-casado, para com tudo isso. Ninguém fez isso. E por que eu fazia tanta coisa? Porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. Então eu tinha dificuldade de dizer não, porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. Mas não aí. Então a primeira causa da ira é a não aceitação. Mas tem uma outra coisa no texto que aparece. Diz assim, no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Meus queridos, sabe o que é proceder bem e proceder mal? Estar satisfeito. Quem aqui costuma ser insatisfeito? Levanta a mão. Então, essas pessoas vão ter uma tendência a ter ira. Quem aqui é mais perfeccionista? Vão ter mais ira. Sabe por quê? Porque os perfeccionistas são mais insatisfeitos. Por quê? Tem que ser assim, 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 assim. A gente é quadradinho. Eu desenvolvi toque. E o Senhor me visitou e eu estou quase totalmente curado. Né? Ficou um resquício ou outro ainda. Por quê? Porque eu pus na cabeça que num ambiente perfeito as pessoas iam gostar mais de mim. Eu pus na cabeça que se o ambiente de trabalho tivesse bem organizado, as pessoas, a sessão ia ser boa. Aí, o que eu fazia? Preparava o consultório. Caneta preta, azul, vermelha, lápis feito com ponta de estilete, mas tinha que ser um cone perfeito. Olha o trabalho que isso dava para fazer uma sessão. Aí eu evoluí. Eu tinha um tapete com franja na sala. E na cabeça do perfeccionista, a franja tem que estar penteada. Na frente do paciente eu levantava, achando que ele não estava vendo. Ia lá e penteava a franja. Com todo respeito aos meus pacientes, 2 pirados, eu e ele. Por que eu digo que eu estou quase curado? Ano passado, final do ano passado, eu cheguei cedo para atender e eu contei 6 fios de cabelo no chão. O que eu fiz?
Atendi com os 6 no chão. Nossa. Para provar para mim mesmo que eu não dependia daquilo. Por quê? Porque o perfeccionista, o rígido, o metódico, ele estabelece que o outro tem que me abraçar, e ao me abraçar tem que ser assim, e depois de me abraçar tem que me dar um beijo, e aí depois que me beijar tem que falar uma palavra carinhosa, e se porventura o outro não faz, irrita. Insatisfação. Gente perfeccionista é mais insatisfeita, porque tudo tem que sair do jeito dele. Então, as 2 primeiras causas da irritação: a aceitação, não aceitação e insatisfação. Posso avançar? Está tudo em ordem? Segunda causa da insatisfação: medo. Pessoas que têm medo. Medo produz ira. Medo produz ira. Vocês estão entendendo? Vou dar a prova para vocês. A primeira emoção descrita na Bíblia é medo. Quem que teve? Adão. Quem que teve ira? O filho dele. Está dentro do mesmo pacote familiar. Deixa eu dar um exemplo. Jonathan, vem aqui, por favor. Vem aqui. Deixa eu te usar um pouquinho. Eu sou pai do Jonathan. Ele é meu filho. E eu tenho medo que ele seja atropelado. Quem aqui tem medo que filho sofra acidentes? Levanta a mão. Olha lá. Vem aqui. Eu tenho medo que ele sofra acidente. Ele tem 5 anos de idade. Oi, meu filho. Quase. Eu vou atravessar uma avenida. Filho, daqui. O que eu vou fazer? Tá sentindo? Estou apertando a mão dele. Dói? Dói. Daqui a pouco, de que jeito ele vai ficar? Pai, para de apertar. Por que eu estou apertando? Porque eu tenho medo. Mas eu estou sendo bondoso, porque se o meu medo for maior, eu vou fazer isso daqui. Vamos, querido. Já funcionou. E aí eu exponho ele à vergonha. Medo produz irritação. Obrigado. Os irmãos estão entendendo? Gente que tem medo é gente irritada. Vou dar um exemplo. Você tem medo que teu parceiro não goste de você. Você tem medo que teu parceiro te largue. Teu pai largou tua mãe, e aí você põe na cabeça que o teu parceiro pode te largar. O que você vai fazer? Você não me olhou hoje. Os irmãos estão entendendo que o pecado está no dia a dia mais do que a gente pensa? Medo, produzindo ira. Até 12 anos, filho suporta isso. A partir dos 12 anos, filho reage a esse medo. Mas não é apenas isso, vou te dar só os textos. 1 Samuel 18, de 10 a 15. E 1 Samuel 20, de 32 e 33. 1 Samuel 18, de 10 a 15. Davi. O texto bíblico diz que Saul tinha medo de Davi. O que ele fez? Pegou a lança e jogou. Porque quando você tem medo de alguma coisa, você tende a ter uma reação de irritação. E se nós não fecharmos esse espaço, Satanás encontra uma brecha para te tentar. Você está me entendendo? Então você tem que estabelecer a tua verdade. Eu tenho medo que o meu parceiro me deixe. De confessar isso ao Senhor e ao outro, você já é mais curado. Mais curado. Então, quando admitimos os problemas, e Saul fez a mesma coisa depois, em 1 Samuel 20, 32 e 33,
Saul faz a mesma coisa, só que agora com Jonatas. Por quê? Porque Jonatas estava defendendo Davi. O que ele fez? Jogou a lança contra o próprio filho. Os irmãos estão entendendo? E ao jogar a lança com o próprio filho, contra o próprio filho, ele expressa o medo que ele tem. O texto lá vai falar do medo, porque ele temia a Davi. Por quê? Porque ele sabia que Davi era aceito e ele tinha sido rejeitado por desobediência. O que ele podia? Ele podia ter encontrado o caminho do quebrantamento. Ele fez isso? Não, porque o Senhor é um Deus misericordioso em perdão. Mas ele não trilhou esse caminho. Então, medo é a segunda coisa que produz isso. Nós temos 3 minutos. Terceira coisa, rigidez. Eclesiastes 7,16. Guarda essas 3 palavras. Quem aqui é metódico, perfeccionista... qual é a terceira? Metódico, fugiu a palavra. Quem aqui é metódico e perfeccionista? Levanta a mão. Essas pessoas vão cair nesse aspecto da rigidez. Por quê? Porque só tem um jeito certo de fazer a coisa para o perfeccionista. Que jeito é esse? O jeito dele. E aí ele é muito exigente com os outros. Senta direito. Você vira para o teu filho pequeno, senta direito. Segura o garfo direito. Come direito. Você não fala com leveza. Querido, peraí, senta aqui na cadeira direitinho. Não, você quer plena obediência naquilo que você exige. Meus queridos, eu fui muito perfeccionista, muito. Com 6 anos de idade, a minha filha vira para mim e diz assim: papai, eu não sei porque a minha mente diz que tudo que minha mão direita fizer, a esquerda tem que repetir. Toque. Com 6 anos. Por quê? Por causa do meu nível de exigência. Qual é o texto bíblico para isso? Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Então, um perfeccionista, ele é muito correto, ele quer ter tudo do jeito certo. E se não for as coisas, tem que ser a conduta das pessoas. Você está me entendendo? Eu tive um pastor que caminhou junto comigo no início da minha vida cristã. Ele era um seminarista, ele estava fazendo estágio, nós convivemos, aí ele voltou para o seminário, terminou, foi aprovado. A gente às vezes andava de madrugada na rua com 18, 19 anos. E o sinaleiro de pedestre estava vermelho, 2 horas da manhã. O que ele fazia? Parava e ficava esperando. Depois se revelou homossexual. Porque a gente usa nessa obediência cega, indevida, a gente usa o perfeccionismo para nos esconder. Porque, nossa, parece que é tão correto, tão certo, tão exato, mas aquilo esconde um problema um pouco maior. Nós temos que entender o espírito da lei. O sinaleiro de pedestre é para proteger o pedestre. Mas às 2 da manhã, ele tem bem pouca eficácia, porque você quase não tem movimento. Então tem problema você atravessá-lo? Não. Essa é a ideia. Mas gente muito rígida e muito tensa, e aí essas pessoas irritam com mais facilidade. Por quê? Porque o outro não está fazendo do jeito dele. Está dando para entender? E o que é pior, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Toda pessoa perfeccionista ou metódica é chata.
Daqui a pouco vocês vão falar assim, nossa, tem que gostar muito de vir ouvir, hein? Que até chato eu fui chamado. Por que que é chato? Porque a gente explica o porquê que tem que ser daquele jeito. É assim, irmão? É assim? Já está vendo a tua ira? Já está vendo, né? Olha como é que a palavra liberta. Principalmente quando a pessoa, por exemplo, Fala alto, irmão. por exemplo, no meu trabalho, a divisória é para ser levada no carrinho. O pessoal tem um reboque, que é para ele andar, não é para ele pegar a divisória do lado, porque ele pode sofrer um acidente. Então eu paro o cidadão, meu amigo, você vai sofrer um acidente desse jeito, você vai se machucar. E a empresa vai puxar na câmera e vai falar que a culpa é sua. Você se machucou, que a culpa é sua. O acidente foi você que causou. Então eu vou parar ele, vou explicar para ele. Isso, você está certo? Tá. Você é chato? É. Você está me entendendo? O outro olha e diz, meu Deus! Você está me entendendo? Mas você não está errado. Mas é o que a Bíblia está ensinando. E o que é pior, termina dizendo assim, porque te destruirias a ti mesmo. Agora, o colega de trabalho, você vai fazer isso uma outra vez. E o filho? Você vai fazer isso toda semana. Está entendendo? Quando tocamos naquilo que gera o pecado, somos mais livres.